Bom, então dando continuidade, né, à nossa terceira aula dessa semana, falando do sistema imuninato. Para quem parou de assistir, bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente segue aqui com a nossa aula de imunologia, né? E estávamos falando então, dos padrões de reconhecimento. Então, existe o PAMP, né, que é o padrão de reconhecimento do patógeno, e o DAMP, que é o padrão de reconhecimento de dano associado ao dano, quando uma célula nossa foi prejudicada, foi contaminada, está com algum problema, então ela emite esse sinal para ser reconhecida e ser eliminada, destruída pelas células fagocíticas. Então, o reconhecimento desses padrões do PAMP, desses padrões de um patógeno pela proteína receptora padrão, lembrando, onde está a proteína receptora padrão? A proteína receptora padrão está na minha célula fagocítica, no meu macrófago, na minha célula dendrítica, no meu neutrófilo. Onde está o padrão de reconhecimento do patógeno? Onde está o PAMP? No patógeno. No patógeno eu tenho PAMP, na minha célula eu tenho a proteína receptora padrão, PRR, tá? Ou associados às células vai resultar em quê? Então, quando uma proteína receptora padrão reconhece o PAMP, o que acontece? Lise direta do patógeno, o micro-organismo ele é destruído, lise é quebrar com água, romper, tá? Opsonização, professora, que palavra é essa? O que é opsonização? Opsonização é marcar, o micro-organismo ele é marcado, quem faz geralmente a opsonização são as células, tá? Se a gente voltar algumas imagens aqui, ó, deixa eu mostrar, isso aqui é opsonizar, tá? Uma proteína solúvel, tá? Ó, uma proteína de reconhecimento padrão solúvel marcou esse patógeno. Isso aqui é opsonizar, ele está marcado. Aqui, ele foi reconhecido por uma proteína de reconhecimento padrão ligado ao fagócito. Então, aqui ele já é reconhecido e fagocitado destruído. Aqui não, aqui ele está marcado, ele está opsonizado, ok? Então, quando o padrão é reconhecido, pode ocorrer a opsonização, como eu mostrei ali na imagem, e aí depois da opsonização vem uma célula fagocítica e faz a fagocitose. Fagocitose direta, por meio do PRR associado à célula, como eu mostrei lá na imagem também, quando a proteína de reconhecimento padrão está já na célula, ela já reconhece, já faz sua fagocitose. Se é uma proteína de reconhecimento padrão solúvel, ela faz a opsonização. Intensifica as funções das células fagocitárias, as células fagocitárias ficam mais ativas para fazer fagocitose e produz proteínas antimicrobianas e produz citocinas e quimiocitocinas, que são sinalizadoras. Diferenciação de células infetoras em um estado mais ativo. Tudo isso aqui ocorre quando uma proteína de reconhecimento reconhece um PAMP. Então, ela ativa uma cascata de reação para que esses micro-organismos sejam reconhecidos e destruídos e eliminados. Como as nossas primeiras linhas de defesa externa, então, eu tenho o quê? Lisozima, lágrimas e secreção, tá? Remoção de partículas pela rápida passagem de ar através dos ossos. Eu tenho barreiras, né, na pele. Eu tenho barreira nos brônquios, como o mucocílio, o pH baixo, né, o controle de pH. Tudo isso é considerado primeira linha de defesa. As doenças infecciosas, quais são? Vírus, bactérias, fungos e protozoários e os eumintos são os micro-organismos capazes de causar doenças infecciosas nos seres humanos, né? Todos esses aqui são seres, são micro-organismos que têm PAMPs, e cada grupo tem PAMPs
específicos que são reconhecidos e são diferenciados, né? Então, todos os agentes causadores de doenças possuem esses PAMPs, essas proteínas de reconhecimento associado ao patógeno. Os micro-organismos infecciosos, eles podem crescer em qualquer parte do corpo, né? Cada micro-organismo ele é específico para uma região do corpo, mas toda parte do nosso corpo é suscetível ao crescimento de micro-organismo. Eu posso ter no meu meio extracelular, né? Bactérias que ficam ali fora da célula. Essas bactérias podem ser destruídas por fagócitos. E eu também tenho bactérias extracelulares que são encapsuladas, como a gente aprendeu lá na micro, e essas bactérias encapsuladas são mais difíceis de serem fagocitadas, então elas precisam do sistema complemento para ajudar, tá? Então, no espaço extracelular, que pode ser espaço intersticial, no sangue ou na linfa, eu posso ter vírus, bactérias, protozoários, tá? Que vai precisar do quê? Vou precisar de proteínas do sistema complemento, proteínas fagocitárias, anticorpos, para neutralizar esses micro-organismos. Na superfície epitelial, eu posso ter alguns micro-organismos, ó, né, Cândida, Heliobacter, né, são bactérias que ficam nas superfícies, como a gente vê aqui algumas do sistema reprodutor feminino, sistema digestório. Essas bactérias que ficam nessas superfícies epiteliais precisam de anticorpos ou peptídeos antimicrobianos para serem eliminados, tá? E também vai precisar do sistema complemento para serem eliminados. Então, esses micro-organismos infecciosos podem estar vivendo no meio extracelular, né, fora das nossas células, e vão exigir essas respostas do sistema imune, mas alguns micro-organismos vão viver no nosso meio intracelular, dentro da nossa célula, que são os vírus. E aí os vírus vão matar as células que foram infectadas por ele. Qual que é a forma que o sistema imune inato combate o vírus, né? Os vírus são eliminados antes de infectar a célula, usando as proteínas solúveis, tá? Ou quando eles já infectaram a célula, reconhecendo e matando as células infectadas, que é a natural killer. Então, a nossa resposta antiviral, quando nós temos uma infecção por vírus, esse vírus pode ser morto, ser destruído antes de infectar a célula, quando ele é reconhecido pelas proteínas do sistema complemento, ou quando ele já está dentro da célula. Aí ele dentro da célula ele é reconhecido e ele é eliminado. E aí a célula toda é eliminada através da ativação de linfócito T citotóxico ou célula natural killer, ok? Nós temos vírus que podem ficar no citoplasma da célula, como clamídia, rickettsia, listéria, alguns protozoários, tá? E alguns vírus que ficam dentro da célula, mas dentro de vesículas, ó, tá? Também aqui um exemplo desses tipos de vírus. O que importa é que todos esses vírus são intracelulares, tá? Se eles não forem destruídos fora da célula, eles vão ser destruídos dentro da célula com a célula inteira. Aí a nossa célula acaba morrendo também. Por isso que as infecções virais são um pouco mais difíceis de serem combatidas, tá, gente? Como é o caso do coronavírus aí. Ele já vai entrar dentro, né, da nossa célula e aí a nossa célula acaba tendo que morrer junto para eliminar esse repositório viral, ok? Nesse caso, gente, de vírus, eu não tenho tanto a ativação de inflamação. Claro que eu vou ter, né, sinais inflamatórios, mas eu tenho sim, tá, a ativação de um sistema inflamatório para atrair mais célula, mas o que mais vai acontecer aqui é morte celular, ok? Não fagocitose tanto de micro-organismos. Então, alguns micro-organismos nunca vão ser eliminados por completo do nosso corpo, tá?
eles vão ficar sempre ali. É o caso de quem tem afta, é o caso de quem tem a herpes zoster, é o caso de quem tem verruga. Você tem verruga? Você já teve verruga uma vez? O vírus continua em você para toda a sua vida. Por que você não tem verruga constantemente? Porque o teu sistema imune está sempre controlando esse vírus. Quando ele pensa em ativar teu sistema imune, vai lá e bloqueia. Se você tiver uma baixa muito grande do sistema imune, você vai voltar a ter verruga. A catapora. O vírus da catapora, ele não é 100% eliminado. A gente fica com ele, e se a gente tiver uma baixa muito grande do nosso sistema imune, tiver uma imunodepressão muito grande, ele volta a se manifestar como herpes zoster, tá? Vai formar manchas na pele, que vão causar muita dor, porque vai afetar nervos. Então, alguns patógenos, eles não são eliminados, tá? Eles ficam controlados e mantidos e retidos e contidos pelo nosso sistema imune constantemente, tá? Por isso que é importante a manutenção do nosso sistema imune. Existem infecções que são chamadas de infecções zoonóticas. O que são essas infecções zoonóticas? São doenças que naturalmente circulam entre grupos de animais específicos, entre macaco, entre aves, entre porco, entre coelho, né? Porque, como a gente já estudou, os vírus são específicos para aquela célula. Então, é específico para a célula desses animais. Só que esses vírus sofrem uma mutação e, de repente, do nada, eles passam a causar doença em outra espécie. E aí pode ser, né, o ser humano. E aí a gente chama infecção zoonótica. É um vírus que naturalmente não infecta ser humano, mas ele passou por uma mutação e aí esse vírus consegue infectar as nossas células, ok? Um exemplo assim, ó, o gato também tem gripe, só que a gripe do gato a gente não pega. E a nossa gripe, o gato não pega. Então, eu posso estar em contato com um gato gripado e eu não vou ficar gripada porque o vírus é outro. Se esse vírus do gato sofre uma mutação e ele consegue me infectar, aí sim eu vou ter uma infecção zoonótica. Tá? O contrário também serve. A minha gripe não passa para o gato, mas se o meu vírus sofre uma mutação, eu posso começar a transmitir a gripe para esse animal, ok? Um exemplo que nós temos agora bem claro, recente, é o Covid-19, né? Ele é uma doença zoonótica, é um vírus que não estava relacionado com o ser humano, mas ele sofreu uma mutação e aí ele conseguiu infectar células humanas. Como o nosso sistema imune nunca teve, né, esse contato com esse vírus, a gente não tem imunidade nenhuma para ele, né? Então, por isso que causa tudo isso, ok? Seguimos então na nossa próxima aula continuando sobre o nosso sistema imune.